Pronto, estão gravando. Ok, obrigado. Vocês estão me vendo, né? Bom, eu lembro que nós falávamos na aula anterior do itinerário dos estudos do Marx, né? Do Heinrich Zeitung, né? Dos anos de 1842, 1843. Sim, é a Gazeta Renana, né? Que ele se diz em apuros a ter que participar de discussões públicas acerca do suposto roubo de lenha, né? Então, eu acho que paramos onde ele falou. Agora o Tony me lembrou, ou nos lembrou bem. Paramos onde ele diz, o primeiro trabalho que empreendi para resolver a dúvida que me assediava foi uma revisão crítica da filosofia do direito de Hegel. Eu acho que nós comentamos isso, se eu não me engano, gente. Foi isso? Foi isso? Não. Foi, professor. Começou aí, parou aí. Paramos aqui. Então, bom, então eu repito. O primeiro trabalho, diz Marx, que empreendi para resolver a dúvida que me assediava, foi uma revisão crítica da filosofia do direito de Hegel. Eu devo ter dito que Filosofia do Direito é um livro que o Hegel escreve em 1820 e o publica em Berlim nessa mesma data, que é um tratado sobre o Estado. É um texto, um livro, uma obra sobre o Estado liberal. Né? Esse texto, essa obra, Marx considera a obra mais importante que se tem escrito sobre o Estado, né? Em toda a literatura da filosofia política. O Marx considera essa obra o trabalho mais importante sobre o que é o Estado, mas, inclusive, eu tive a oportunidade, agora, semana passada, de dar um curso sobre um texto que eu escrevi, que depois eu vou disponibilizar ainda hoje para vocês, quando eu terminar a aula, um texto, publiquei numa revista lá de Fortaleza, Tecnicismo, Trabalho e Educação em Marx. O tema desse artigo seria basicamente esse, trabalho e alienação, que é um tema que é introduzido nos manuscritos econômicos filosóficos, né? Os manuscritos editados em Paris em 1840, não editados, desculpa, escritos em Paris por Marx em 1844, mas só publicados já em 1932, tá? E ali sim, ali há um conceito de alienação. Contudo, há um problema, né, e nós vamos estudar esse texto aqui nesse nosso curso, mas há um problema nesse texto, que é a falta do elemento do movimento histórico do conceito de alienação. Então, no texto que eu estou indicando, que eu vou deixar com vocês, que é um texto de minha autoria, eu trago nesse texto a discussão já sobre a alienação já pronta, completa, vamos dizer, ou pronta e completa à época do Marx, né? Ele então relaciona a alienação com a maquinaria, com a tecnologia, né? E isso é o que é interessante nesse meu texto, essa busca da historicidade do conceito, né? Naquele momento, em 44, Marx ainda não tem
o conceito no seu processo de historização, né? Ou seja, como é que a alienação ela se processa historicamente. Há um conceito, é histórico, todos os conceitos marxianos são históricos, mas ele ainda não vislumbra o movimento do conceito. A pesquisa do Marx naquela época, 44, está iniciando, né? Está iniciando. E esse material que eu vou apresentar trata do livro 1 do Capital, 24 anos depois do início da pesquisa, em 1867. Muito bem. Dito isso, voltemos ao nosso texto, né? Ele diz, repito mais uma vez, para a gente retomar o fio da aula anterior. Então, o primeiro trabalho que eu empreendi, diz ele, para resolver a dúvida que me assediava, foi uma revisão crítica da filosofia do direito de Hegel. Trabalho este, cuja introdução apareceu nos anais franco-alemães, né, editados em Paris em 1844. Eu acho que eu disse que os anais franco-alemães é uma revista, e aí eu sugiro, né, aqui também, que vocês assistam esse filme chamado O Jovem Karl Marx, ou Jovem Marx. Facilmente você encontra no YouTube. Então lá vai aparecer vários elementos icônicos da construção inicial da teoria do Marx, né? Eu acho que seria interessante. E depois, na aula seguinte, vocês podem trazer questões sobre isso, perguntas, etc., comentários, né? E assim eu repito o que eu fiz no simpósio de filosofia, que houve agora, semana passada. Eu dei um curso sobre esse artigo que eu publiquei na revista Dialetos, Tecnicismo, Trabalho e Educação em Marx, e também participei comentando o filme O Jovem Marx, ou O Jovem Karl Marx, facilmente encontrado no YouTube. É só colocar o título, né? Bom, sugiro a assistirem, que assistam esse filme. Então, Marx diz, minha investigação desembocou no seguinte resultado. Qual o resultado dessa investigação? Que investigação foi essa? Essa investigação foi o que ele disse agora, uma revisão crítica da filosofia do direito de Hegel, aquela obra que Marx considera a mais alta expressão da teoria liberal do Estado, que Hegel publica em Berlim em 1820, 1821, né? Princípios da filosofia do direito. Ele está em Kreuznach, está em lua de mel em Kreuznach. A essa época a lua de mel durava um mês, e o Marx leva nessa viagem que ele estava a caminho de Paris, a convite do Arnold Hug. Arnold Hug era um cidadão já bem mais velho do que ele, que fazia parte dos chamados jovens hegelianos ou neo-hegelianos. Os jovens hegelianos, eu não sei se eu estou repetindo isso aqui, né? Mas como eu não tenho muita lembrança, eu estou procedendo dessa forma. Os jovens hegelianos, ou os neo-hegelianos, ou os hegelianos de esquerda, é um grupo de doutores, professores universitários, que aprenderam nas lições de Hegel, contudo, seriam como que dissidentes do pensamento hegeliano. Havia um grupo de professores que era chamado de velhos hegelianos e um grupo chamado de novos hegelianos. Os novos hegelianos, né,
tinham em comum, aí quem são os novos hegelianos? Bruno Bauer, Max Stirner, Feuerbach, entre outros. O Hug, entre outros. Né? Então, eles tinham em comum a ideia de que a religião era a desgraça do mundo e que a filosofia hegeliana estava impregnada pelo misticismo religioso. Portanto, eles eram, de certa forma, dissidentes do pensamento hegeliano, embora fossem todos hegelianos, né? Nem grande ou menor medida. Pois bem, então Marx, para resolver essa dúvida que eu assediava, que dúvida é essa? É dúvida quanto a questões materiais. Então, por que eu sugiro o filme? O filme porque há uma cena icônica logo no início, que é a do suposto roubo de madeira no Vale do Mosela. Havia, à época, por direito consuetudinário, né, a possibilidade do campesinato, né, dos servos, dos camponeses, poderem apanhar lenha nas terras da floresta para aquecer suas casas. E não só lenha, podiam pegar frutos, etc. As chamadas terras comuns, né? As terras comuns que havia como um aparato, vamos dizer, um aparato de sustentação da vida dos camponeses. Significava que eles podiam, nessas terras, plantar, colher, criar animais, colher frutos, etc. Essa cena é icônica por quê? Porque tanto para a teoria do Marx, né, era icônica porque o Marx parte desse problema, é o problema do Marx, é dali que ele desperta para entender o que é a sociedade burguesa. Por quê? Porque Hegel, nesse livro, Princípios da Filosofia do Direito, ele diz que o Estado organiza a vida da sociedade para que a sociedade possibilite a vida livre dos indivíduos. Ora, mas na transição do feudalismo para o capitalismo, coisa que a Alemanha estava praticando tardiamente, pois isso já havia acontecido nos países vizinhos à Alemanha, por exemplo, na França e na Inglaterra. A Alemanha ainda pratica essa transição tardiamente, né? Os burgueses buscando assumir o poder e em um conchavo com as monarquias absolutistas, né? Principalmente com a Prússia, no caso da Alemanha, com o rei da Prússia, Henrique IV, se eu não me engano. Eles, então, aquele direito consuetudinário das terras comuns começa a ser usurpado, começa a ser roubado, a ser tomado dos camponeses. Isso marca profundamente o que o Adam Smith chama de acumulação primitiva, como se fosse um interesse de uma classe, no caso dos burgueses, que começaram, então, por parcimônia, né, a enriquecer, ou seja, por economizar, por trabalhar e economizar, a enriquecer, a acumular riqueza. Né? O Marx discorda profundamente, né? E discorda do Hegel, primeiramente. Por quê? Porque o Hegel diz que o Estado organiza a vida social para dar condição dos indivíduos serem livres dentro do Estado, que o Estado garante a liberdade. Como é que o Estado, então, isso o Marx
reclama, né, ou objeta. Como é que o Estado garante a liberdade se ele não permite nem esse direito da tradição, esse direito consuetudinário, né? Esse direito de se bancar, o campesinato bancar sua sobrevivência a partir de um direito que já é secular, senão milenar. Né? E o Estado permite esse avanço, ao contrário, o Estado mesmo promove esse avanço, né? Da burguesia, no sentido de não uma acumulação primitiva, como diz o Adam Smith, mas o Marx chama de expropriação originária, ou, se quiser, uma expropriação primitiva. Não há uma acumulação primitiva, há uma expropriação primitiva. Dos escombros da Idade Média nasce a sociedade burguesa. Tá? Fazendo o quê? Roubando essas terras comuns dos camponeses através do próprio Estado. O próprio Estado atribui leis que Marx chama leis sanguinárias contra o campesinato. Isso vocês podem ver, nós podemos ver isso muito claramente em Marx. Aqui Marx está em 1859, mas em 1867. Nós podemos ver isso muito claramente em Marx, no capítulo 24, que eu sugiro a leitura desse capítulo, no capítulo 24 do livro 1 do Capital. Ali intitula Marx a chamada acumulação primitiva. E ele elenca 7 pontos que possibilitam o surgimento do capital, o surgimento da sociedade burguesa, o surgimento da sociedade capitalista. Mas onde foi que ele começou a entender isso aí? Ele começou a entender isso em 1844. Por isso que eu chamo o itinerário dos estudos do Marx, porque a pesquisa do Marx começa mesmo em 42, 43, ele começa a publicizar os resultados dos seus estudos em 1844, nessa revista que nós vemos aqui no nosso texto, que ele publica em Paris, ou edita em Paris, em 1844, intitulada Anais Franco-Alemães. Aliás, ele coedita, porque ele edita essa revista juntamente com um jovem hegeliano, um neo-hegeliano, chamado Arnold Hug. Tá? Depois ele rompe com esse cidadão. Rompe teoricamente, rompe... Porque o Hug, ele permanece... na esfera da política. A esfera da política é, para esses jovens hegelianos, basicamente uma admiração pelos princípios das revoluções burguesas, que tem como emblema a Revolução Francesa de 1789, princípios da igualdade, da liberdade, da segurança, da propriedade, como direitos naturais e imprescritíveis dos indivíduos, né? E que o Estado salvaguardaria esses direitos. Né? Então, Marx, não. Isso se refere aos direitos de l'homme, ou seja, do homem, né? Droit de l'homme, direitos do homem, droit de l'homme, direitos do homem, né? Em oposição aos direitos do citoyen, aos direitos do cidadão. Há uma separação, segundo Marx, entre os direitos do homem e os direitos do cidadão. Entre a sociedade civil e a sociedade política. Isso ele apresenta nessa revista Anais Franco-Alemães.
Nós vamos, em aulas seguintes, estudar isso pormenorizadamente. Por enquanto, nós estamos apresentando esse itinerário dos estudos do Marx. Então, sigamos. Minha investigação, repito, cito o autor. Minha investigação desembocou no seguinte resultado. Qual é o resultado dessa revisão crítica da filosofia do direito de Hegel, que Marx resolveu revisar esse texto, buscando compreender uma dúvida que ele tinha, que era sobre as questões materiais, as questões econômicas. A que resultado ele chegou? O resultado é de que, segundo ele, relações jurídicas, tais como formas de Estado, não podem ser compreendidas nem a partir de si mesmas, ou seja, o Estado ele não pode ser compreendido a partir dele mesmo. Quer isto significar que o Estado não pode ser compreendido, por exemplo, a partir das constituições do Estado. O que o Estado diz sobre ele mesmo, ele diz das constituições sobre o Estado. Então, para se compreender o que é o Estado, eu não posso compreender o que a Constituição do Estado diz o que ele é. Não, não. Porque aquilo que a Constituição diz que o Estado é, aquilo é uma falácia. Aquilo é um engano. Aquilo é um engodo. Aquilo é uma ideologia. Então, não posso compreender o Estado a partir do que o Estado diz sobre ele. Né? Então, pessoas, por exemplo, que trabalham com assistência social, com serviço social, que trabalham, por exemplo, com sociologia, né? Que trabalham, por exemplo, com filosofia, né? Não vão poder ter a condição de dizer o que é o Estado, ou com o próprio direito, né? Com a ciência política, se ficarem tentando, insistindo em pensar que o Estado é o que ele diz sobre ele. E o que é que o Estado diz sobre ele? É o que as constituições do Estado dizem sobre ele. O Estado não é o que as constituições do Estado dizem sobre o que é o Estado. Então, o que é o Estado? Sigamos. O Estado é uma relação jurídica, né? Mas as relações jurídicas, tais como Marx as concebe, não podem, cito, ser compreendidas nem a partir de si mesmas, né? Ou seja, repito, o Estado não pode ser compreendido a partir do que ele diz sobre o que ele é, nem a partir do assim chamado desenvolvimento geral do espírito humano. Aqui o Marx está fazendo uma referência direta a Hegel, tá? Embora ele não esteja citando o nome do autor, mas é Hegel que na sua primeira grande, ou talvez a maior obra do Hegel, intitulada Fenomenologia do Espírito, que é uma obra de 1806, o Hegel vai nos falar que há um espírito no mundo, né? O espírito Geist, né? Um espírito no mundo. E que esse espírito ele tem um desenvolvimento, uma racionalidade, uma razão. Né? Esse desenvolvimento da razão não explica o que é o Estado também. Porque, para Hegel, o Estado é algo racional. Né? O Hegel cria um sistema filosófico que tem, por princípio, a construção lógica do pensamento, que ele apresenta em 1813, de 1813 a 1816, em uma obra intitulada Ciência da Lógica. Então, tudo que está no sistema está antes da lógica.
se temos o Estado, antes o Estado já está na lógica. Há um sistema filosófico fechado em Hegel. Muito bem. Mas não, e o início desse sistema é a fenomenologia do espírito, que é a obra de 1806. A ciência da lógica é de 1813. Portanto, o início do sistema hegeliano é, repito, a fenomenologia do espírito, que diz que há um desenvolvimento do espírito, há um desenvolvimento da razão. Muito bem, o Marx diz que isso também não explica nada, não explica o Estado, ou seja, não explica as relações jurídicas. E o Estado, para Marx, é um tipo de relação jurídica. Já digo de antemão que à época do Marx não existia, mas hoje existe. Então, não só o Estado é uma relação jurídica, né? Mas nós podemos pensar várias relações jurídicas contemporâneas. Eu anotei algumas aqui. A Unesco é uma relação jurídica, né? A OCDE, né? Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é um tipo de relação jurídica. O Banco Mundial é um tipo de relação jurídica. É tanto que essas instituições, elas interferem diretamente, por exemplo, na educação dos países membros, né? E que ela projeta planejamentos de sistemas educacionais. Não só isso, tá? De sistemas de financiamento, sistemas bancários. Tá? Então, não só o Estado, como Marx fala aqui, a época dele é uma relação jurídica, mas essas entidades contemporâneas que eu citei, entre elas, por exemplo, agora a OCDE, é um tipo de relação jurídica, o Banco Mundial, etc. Muito bem. Então, isso não pode ser compreendido nem a partir do que elas dizem sobre elas mesmas, nem a partir do que o Hegel chamava desenvolvimento geral do espírito humano. Mas, diz Marx, cito, pelo contrário, essas relações jurídicas, se enraizam nas relações materiais de vida, cuja totalidade foi resumida por Hegel sob o nome de sociedade civil. Aí aparece aqui no texto a expressão em alemão, Bürgerliche Gesellschaft, seguindo os ingleses e franceses do século XVIII. Quem são os ingleses e franceses do século XVIII a quem Marx se refere? É o grupo dos economistas. Adam Smith e Ricardo em especial, mas não só eles, Bentham, né? E não só eles, né? Os fisiocratas, Quesnay, por exemplo, francês, tá certo? Esses são os ingleses e franceses do século XVIII a quem Marx se refere. E nós poderíamos incluir outros, né? Os pensadores da filosofia política, por exemplo, o John Locke, o Hobbes, o Rousseau, etc. Mas, principalmente, os economistas, tá? O grupo dos economistas, tá? Então, o Hegel, seguindo esses ingleses e franceses aos quais eu acabei de me referir, ingleses e franceses do século XVIII, né? chama a totalidade dessas relações materiais de vida de sociedade civil. Então, Marx diz, cito, que a anatomia da sociedade burguesa, Bürgerliche Gesellschaft, deve ser procurada na economia política. Pronto. Então é isso. É o resultado que o Marx chega a fazer a revisão crítica da filosofia do direito de Hegel. Não entender o Estado a partir do que o Estado diz o que ele é, mas a entender o Estado a partir da economia política. Por quê? Porque a anatomia da sociedade civil é dada na economia política. É por isso que as pesquisas de Marx desembocam no maior texto da vida dele, o Capital, em 1867, o livro 1,
né, como subtítulo para crítica, não, crítica da economia política. O Capital, subtítulo, crítica da economia política. Então, Marx não é um economista político, ele é um crítico da economia política. E continua o itinerário dos estudos dele dizendo, cito, comecei o estudo desta matéria em Paris. O que foi que ele fez em Paris? Ele apanhou uma série desses economistas, vários textos dos economistas, né? Incluído aí a economia política clássica, como eu já frisei, o Smith e o Ricardo, mas não só ele, um grupo significativo de economistas, né? James Mill, Jean-Baptiste Say, Stuart Mill, né? Um grupo significativo, Bentham havia dito, começa a lê-los e a comentá-los. Ele tinha um procedimento nos estudos. Ele pegava o material, ia lendo o material, fichando o material e fazendo os comentários à parte. É aí que nascem os chamados manuscritos de Paris, os manuscritos de 44, os manuscritos econômico-filosóficos. Né? Ele disse que começou em Bruxelas. Na verdade, ele começou isso em Paris. Ele começou em Paris, né? Ele começou em Paris, tá certo? Começou em Paris com esses manuscritos parisienses. Mas ele diz sobre a economia política, né? Comecei o estudo desta matéria, sim, em Paris, tá certo. Isso aqui repito, manuscritos, tá? Os chamados manuscritos. Os manuscritos de Paris, os manuscritos parisienses, os manuscritos econômico-filosóficos, não são publicados porque não estavam redigidos ou manuscritos para serem publicados, né? Eram estudos, como ele mesmo diz aqui, que depois da morte do Marx foram publicados apenas em 1932. Né? Então ele continua, repito, eu cito, mas tive que continuar em Bruxelas, na Bélgica, então, né? Para onde me transferi em consequência de uma ordem de expulsão do senhor, ou se quisermos, do Monsieur Guizot. O Guizot era o ministro, o primeiro-ministro da França a essa época. Bom, agora sim, agora entramos na aula de hoje. O resultado geral a que cheguei, diz o Marx, e que uma vez serviu-me de fio condutor aos meus estudos, ele confessa que chegou a um resultado. Qual o resultado? É que relações jurídicas, tais como formas de Estado, não podem ser compreendidas a partir de si mesmas, pois elas se enraizam nas relações materiais de vida. E assim, eu devo procurar saber o que são as relações jurídicas, por exemplo, o que é o Estado, estudando a economia política. Por quê? Porque a economia política é a anatomia da sociedade civil. E ele diz que começou o estudo da economia política em Paris, com os chamados manuscritos econômico-filosóficos, continuou esse estudo em Bruxelas, na Bélgica, porque foi expulso de Paris. Né? E aí sim, ele chega a um resultado geral. Esse resultado geral é o fio condutor de todos os estudos do Marx doravante. Né? A partir de Bruxelas, o Marx, tendo começado em Paris esses estudos de economia política, tem agora um fio condutor de todos os seus estudos.
Por isso é que os manuscritos econômico-filosóficos são imensamente importantes na obra do Marx. E por quê? Porque eles são a orientação sistemática da pesquisa do Marx, e são, além disso, vamos dizer, o roteiro da propaganda, né, teórica e da propaganda, vamos dizer, prática da teoria. Para que serve a teoria? Essa teoria serve para uma prática. Que prática é essa? Acabar com a sociedade civil, acabar com a sociedade burguesa. Como é que se faz isso? Através de uma revolução. Através de uma revolução. Uma revolução social radical. Não uma revolução meramente política. Uma revolução que deixaria, como deixou e deixa em pé, os pilares do edifício, né? Do edifício da anatomia da sociedade burguesa, né? Da anatomia da sociedade de classes. O que importa é uma sociedade que seja uma sociedade sem classes, para Marx. Por quê? Nas classes está a origem, o princípio da exploração, na divisão de classes na sociedade. Está o princípio da exploração. E o que o Marx pretende é acabar com a exploração, acabar com o aviltamento, acabar com o desprezo, acabar com a injustiça em que se sustenta, com a violência em que se sustenta essas sociedades de classe. No nosso caso, no caso do Marx, a sociedade burguesa. Portanto, acabar com a sociedade burguesa. Então, a teoria do Marx é uma teoria revolucionária, é uma teoria subversiva, com a qual ele pretende subverter a sociedade burguesa, acabar com a sociedade burguesa. Né? Então, assim ele diz, repito, cito, o resultado geral a que cheguei e que uma vez serviu-me de fio condutor aos meus estudos, pode ser formulado em poucas palavras. Agora sim, qual é o fio condutor dos estudos do Marx? Uma coisa que a gente vem como que protelando para dizer, mas graças a Deus chegamos no momento de nessa aula, resolver isso definitivamente, né? De uma vez por todas, completamente, segundo o nosso autor. O que é esse fio condutor de todos os estudos do Marx? Está dado aqui, no prefácio da obra para a crítica da economia política. Cito: na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias e independentes de sua vontade. Isso é muito importante. Nós produzimos a nossa vida social. Nós, relacionados à vida real. Veja bem, o Marx é um autor realista. Né? O que eu digo de realista? Eu digo de realista, primeiramente, aquele autor que parte do que está dado, do que está posto, que parte da vida real, da realidade mesma. Ele não parte de ideias, nunca parte de conceitos, ele parte da realidade mesma. Essa realidade a que ele se refere, ela é também relacional, é uma relação. Então, a produção social que nós empreendemos da nossa própria vida é uma forma de relação social. É uma relação social. Né? É tanto que o capital não é uma coisa. O capital é uma relação social e histórica. Tudo que é histórico é social.
E tudo que é social é histórico. Quer dizer, tem um processo de elaboração, tem um processo de formação, tem um processo de construção, tem um processo de afirmação, tem um processo de determinação, de negação. E de negação da negação, como diria Hegel, né? Na sua ciência da lógica. O que se costuma chamar de dialética. Esse processo que é movido, que tem um móvel, que tem um dínamo, que é o dínamo da contradição dos seus elementos. Isso é o que faz mover o objeto. No nosso caso, mover o capital. Então, esse resultado geral a que Marx chega serve-lhe de fio condutor a todos os seus estudos. Então, começa isso em Paris, o estudo da economia política, isso serve de fio condutor a todos os seus estudos. E ele formula isso em poucas palavras, repito. Na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias. Essas relações, elas são determinadas. Ou seja, elas estão dadas. Elas são determinadas porque elas estão afirmadas. Quando elas afirmam algo, elas negam outras possibilidades. Então, o capital, por exemplo, que é uma relação social, ele afirma a propriedade privada dos meios de produção e, naturalmente, ele nega ou ele determina que a propriedade seja coletiva. Não, a propriedade é privada. Né? Então, contraímos relações determinadas na produção social e essas relações são necessárias. Por que elas são necessárias? Porque elas estão condicionadas pelo limite histórico no qual, ou os limites históricos dos quais elas são estabelecidas. E elas independem da vontade dos indivíduos. Quer dizer, independe da minha vontade, independe da vontade do Tony, independe da vontade de quaisquer um de nós aqui, que nós estejamos submetidos ao capital. Isso depende da nossa vontade. Nós estamos submetidos ao capital, e isso não quer dizer que nós estamos submetidos ao capital porque nós queiramos, não, em absoluto. Nós estamos submetidos ao capital porque o capital avançou enquanto relação social e se impôs como uma forma, né, que completa, que conforma as relações entre os indivíduos. O capital é a estrutura que conforma as relações entre os indivíduos. E qual é a forma do capital? A forma do capital é a mercadoria. Ponto. Então, a forma mercadoria é a forma que estabelece todas as relações sociais que nós empreendemos nas nossas vidas. Isso independe da vontade da gente. Por quê? Tudo é mercadoria. A partir do trabalho, o próprio trabalho, quando nós somos obrigados, forçados a vendermos a nossa força de trabalho para podermos sobreviver, isso significa que nós nos inserimos, enquanto indivíduos, na esfera das mercadorias. Nós estamos, somos componentes da esfera das mercadorias. Então, a forma que caracteriza o capital e caracteriza, portanto, a sociedade capitalista, a sociedade burguesa, é a forma mercadoria. Nós mesmos fazemos parte dessa forma mercadoria, sem que nós queiramos. Nós estamos submetidos a este tipo de relação social de produção, que é o capital.
que não é uma coisa, repito, é uma relação social de produção. Isso aqui é o fio condutor dos estudos do Marx, né? Então, sigo aqui o autor. Sigo o autor. Repito, cito. Na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias e independentes de sua vontade. Relações de produção, estas, que correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. Ora, então, o que vai condicionar as relações de produção não são nossas vontades. O que vai condicionar nossas relações de produção, que em última instância são as relações de propriedade, né? É o nível de desenvolvimento das forças produtivas materiais. Ora, o que são as forças produtivas materiais? São as condições que nós temos para produzir materialmente a nossa vida. E quais são as condições que nós temos para produzir materialmente a nossa vida? São instrumentos de produção, tais quais maquinarias, né? Técnicas, ciência, conhecimento, né? A força de trabalho, as terras, aqui as empresas, as indústrias, etc. Isso são as forças produtivas. O nível de desenvolvimento das forças produtivas condiciona as relações sociais de produção, que, em última instância, são as relações de propriedade. No nosso caso, no caso da sociedade burguesa, é a propriedade privada dos meios de produção. Bom, isso é uma coisa. Contudo, isso leva a um problema que nós vamos ver já na sequência. Então, continua o Marx. Deixa eu me ver aqui. Às vezes eu não me perco nesse troço. Bom, vamos lá. A totalidade. Eu não acho aqui esse cursor. Aqui está muito claro. Eu já não sou bom nesse negócio, ele se perde. Mas vamos lá. Então, vou repetir. Relações de produção estas que correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento das forças produtivas materiais. Caramba. Bom, a totalidade destas relações de produção forma, aí sim, eu preciso rolar aqui, forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política. Bom, aqui nós chegamos a um ponto em que o Marx vai tratar do conceito de formação social. Tá bom. Então, a totalidade destas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. Vejam bem. Pronto, isso aqui seria, vamos dizer, o suprassumo desse fio condutor dos estudos do Marx, né? Ele está falando agora do quê? Do conceito de formação social. O que é uma formação social? É um tipo de sociedade. É uma formação por quê? Porque ela não existiu desde sempre. Ela teve um início, tem um movimento de afirmação, tá? E geralmente, possivelmente, supostamente,
ela deverá transitar para outra formação. Por quê? Por quê? Porque há algo que é marcante, que é o desenvolvimento das forças produtivas, materiais da sociedade. O desenvolvimento dessas forças produtivas impulsiona um movimento à frente, né? Ou, dependendo da situação, no caso aqui da sociedade burguesa, ao recuo dessa sociedade, né? Inclusive, a sociedade capitalista, no livro 3 do Capital, por exemplo, o Marx sugere a possibilidade de um colapso do capitalismo, né? Dada a contradição que há entre trabalho vivo e trabalho morto, né? Entre o capital fixo e o capital variável, né? Uma contradição inerente ao capitalismo, né? Ele sugere a possibilidade de um colapso, não é um momento para isso agora. Bom, então, a totalidade destas relações de produção forma a estrutura econômica, né, da sociedade, a base material da sociedade, a estrutura econômica da sociedade, a lógica estrutural da sociedade, né, é dada pela totalidade das relações de produção. É a base real, né, a base real da sociedade que está aí, né. Sobre esta base real se levanta uma superestrutura jurídica e política. E a essa superestrutura jurídica e política correspondem formas sociais determinadas de consciência. Então, é como se nós estivéssemos aqui numa analogia com a engenharia. Se nós tivéssemos aqui um patamar no qual nós pisamos, abaixo desse patamar há uma fundação, uma infraestrutura, uma base real. O que é essa infraestrutura da sociedade burguesa, essa fundação da sociedade burguesa? São as relações econômicas, as relações materiais, né? São as condições que nós temos para produzir, são as forças produtivas, o desenvolvimento dessas forças produtivas, os instrumentos de produção, as tecnologias, a ciência, a educação. Isso está nessa base, né? Nessa base, que é uma base econômica. Por isso é que as relações jurídicas não podem ser compreendidas a partir de si mesmas. Elas devem ser compreendidas a partir da economia política, porque a economia política é a sanção científica do capitalismo. É ela que diz como o capitalismo se movimenta, como o capitalismo funciona. Não é o Estado quem diz. O Estado, né, engana-se Hegel ao pensar que é o Estado quem comanda a sociedade. Não. Quem comanda a sociedade é a sociedade civil, que faz com que o Estado a reproduza a sociedade civil. Reproduza a sociedade civil, né? O Estado reproduz os interesses da sociedade civil burguesa. O Estado legaliza os interesses da sociedade civil burguesa. Quem são, então, os indivíduos que têm interesses da sociedade civil burguesa? São os capitalistas. Por quê? Porque eles são os proprietários privados dos meios de produção. Os meios de produção é essa base material da sociedade. Isso é que é a sociedade civil. Bom, e corresponde a essa base material formas, ou o que ele chama de superestrutura. Tem uma base, que é a estrutura, a essa base, essa infraestrutura, corresponde a uma superestrutura jurídica e política. Ou seja, o direito legaliza
essa base material, o direito. Né? O direito, certo? Se vocês repararem, por exemplo, né, na nossa sociedade, na nossa sociedade no sentido lato, né? Porque nós somos, enquanto trabalhadores, uma classe da sociedade civil que não é uma classe da sociedade civil. A sociedade, na verdade, vive às nossas expensas, às expensas da classe trabalhadora. Mas nós mesmos, enquanto classe trabalhadora, não somos sociedade. Nós não somos sociedade, né? É um engano aí, às vezes teórico, de leituras do marxismo, inclusive, em pensar, ou em dizer, ou em expressar que nós somos a sociedade. Não, nós não somos sociedade. A sociedade são os burgueses. Nós não somos sociedade. Né? Os burgueses, embora vivam às nossas expensas, eles são a sociedade. Nós não. Nós não. Né? Por quê? Porque a sociedade é deles, não é nossa. Entende? Muito bem. Então, se nós virmos, por exemplo, né, como é que a polícia, né, como é que o direito, como é que a justiça, né, trata as sanções que impõe aos indivíduos. Trata as sanções da forma de penas que são pagamentos. Você vai pagar uma sentença. Pagar pode ser em prisão, mas também pode ser em dinheiro. Ora, tudo o que diz respeito à sociedade burguesa gira, como eu já falei anteriormente, em torno da forma mercadoria. A mercadoria universal é o dinheiro. Então, tudo se resolve através do dinheiro. Se eu tenho ou não tenho estudo, isso vai ser condicionado por eu ter ou não ter dinheiro. Se eu tenho ou não tenho cultura, isso vai ser condicionado por eu ter ou não ter dinheiro. Se eu tenho ou não tenho saúde, isso vai ser condicionado por eu ter ou não ter dinheiro, e etc. E tudo mais. E tudo mais. Né? Então, esta nossa sociedade, né? E aí eu digo nossa sociedade, novamente em sentido lato, né? Porque a sociedade burguesa não é nossa sociedade, é a sociedade burguesa. Então, esta nossa sociedade, ou seja, a sociedade burguesa, a sociedade da burguesia, né? Ela, então, é marcada pela forma, já disse, o finete da sociedade, a forma mercadoria. E a mercadoria universal, em sendo o dinheiro, essa sociedade tem o seu Deus do dinheiro. O dinheiro é o Deus dessa sociedade. Né? Então, tem um sujeito aí pós-moderno, um italiano, Giorgio Agamben, ele tem uma frase lá emblemática, mas uma frase solta, né? Eu não tenho um acordo com esse autor, mas tem lá uma frase solta em um dos seus textos, que agora não me vem à memória, que contrariando Nietzsche, Deus não morreu. Deus se tornou dinheiro. Mas o Deus é dinheiro desde a época do Marx, que Marx já sabe, né? O dinheiro, diz Marx, é o ciumento Deus de Israel, a quem todos os outros deuses prestam culto e adoração. Né? O Javé é um Deus ciumento, todos nós sabemos. Né? Então, por isso que o Marx faz essa analogia, essa comparação, né? Essa metáfora. O dinheiro é o ciumento Deus de Israel, ao qual, né? Que era isso que o Javé sempre quis. Né? Você pode ler o Antigo Testamento, que ali Javé é o Deus dos deuses. Né?
no Antigo Testamento, o Deus dos judeus, né? Então, todos os outros deuses prestam-lhe culto e adoração. Não, cara, o dinheiro é o Deus a que todos os outros prestam culto, ou todos os outros deuses prestam culto e adoração. Então, há uma superestrutura jurídica e política, né? A qual corresponde uma infraestrutura material, essa infraestrutura das relações econômicas, né? E a forma jurídica e a forma política, elas buscam legalizar e, inclusive, buscam legitimar essa infraestrutura material, econômica. Bom, e a essa superestrutura jurídica e política correspondem formas sociais determinadas de consciência. Então, toda a nossa consciência, né? Aí vamos lá, filosofia, religião, direito, política, Estado, né? São formas de consciência, entre outras. Artes, né? Educação também, porque assim, educação, ela tanto está, por exemplo, na base material. Por que a educação está na base material? Porque ela incrementa, ela otimiza a produção. Mas a educação também está na base, está também na superestrutura social. Por quê? Porque a educação está em ambas esferas da totalidade social. Porque, repito, tanto ela incrementa a educação, tanto como a ciência ou outros elementos mais. Eu estou sugerindo aqui, como exemplo, a educação. Tanto ela incrementa, né, a estrutura material da sociedade, quanto ela justifica essa estrutura na sua postura ideológica. A educação é uma ideologia do capital. Então, ela está a serviço do capital, assim como o direito está a serviço do capital, assim como a política está a serviço do capital, assim como as leis estão a serviço do capital. Então, na verdade, há uma correspondência, uma relação de correspondência, né, entre a base material, ou a estrutura material, e a superestrutura jurídica e política, e as formas de consertar uma correspondência, né, entre essas duas esferas. No entanto, em última instância, a primazia dessa correspondência entre base e superestrutura está na base, ou seja, está na estrutura material da sociedade. Então, para nós darmos conta do que é a sociedade do capital, do que é a sociedade capitalista, né, nós devemos dar conta, primeiramente, da estrutura material da sociedade, dar conta da lógica material da sociedade, ou seja, saber o que faz com que o capitalismo seja capitalismo. Para nós sabermos o que é que faz com que o capitalismo seja capitalismo, nós precisamos dar conta da lógica dessa estrutura de produção do capital. Como é que o capital se produz, se reproduz, se valoriza, se autovaloriza, se funda, se tem sua gênese e se expande. Nós precisamos dar conta do funcionamento do capital, para nós podermos saber por que nós vivemos desse jeito e não de outro. E isso aí é um estudo científico, um estudo do que eu chamei da realidade. Portanto, quando Marx estuda o Capital e escreve a sua obra maior, né, titulada O Capital, para a crítica da economia, ou crítica da economia política, ele está estudando a lógica, a ontologia
da estrutura material da sociedade do capital, que é a sociedade civil burguesa, a sociedade burguesa. E, para tanto, ele está fazendo o quê? O subtítulo da obra, Crítica da Economia Política. Repito, porque a crítica da economia, aliás, porque a economia política é a sanção científica do capitalismo. É a economia política que quem diz ou que diz o que é o capitalismo. Bom, assim, continua aqui a leitura. Tá dando um sol aqui, tá me atrapalhando, gente, mas vamos lá. Me desculpem se eu não estou aparecendo muito bem aí na fita, dado que há um reflexo aqui no computador e eu preciso, às vezes, ter que me posicionar frente à máquina de modo a poder ler de forma satisfatória o texto. Cito. O modo de produção, agora sim, né? Vamos lá. O modo de produção da vida material condiciona o processo em geral da vida social, política e espiritual. Bom, o que eu havia dito há pouco, que há uma primazia nessa relação ou inter-relação entre a base material e a superestrutura jurídica e política, né? Há uma correspondência, digamos que a superestrutura retroalimenta a base material e que a base material faz a superestrutura. Portanto, há uma correspondência entre essas duas esferas da totalidade social. Agora, muito embora, a primazia, em última instância, é dada pela base material. É isso que o Marx diz aqui. O modo de produção da vida material condiciona o processo em geral da vida social, político e espiritual. É por isso que a religião, e a religião tem que ser compreendida a partir da base material da sociedade. Toda religião tem uma base material, né? Ela aparece como supostamente uma epifania, não é isso? Uma manifestação do espírito, mas ela tem uma base material, toda e qualquer religião, toda ela. A esfera política aparece como uma modernamente, né? Modernamente, ou seja, quando há essa cisão, essa separação, que nós vamos explicar isso posteriormente em aulas vindouras, né? Quando há uma separação entre sociedade civil e sociedade política, né? Então a política aparece como um modus organizacional da sociedade, tá certo? É uma aparência, é uma epifania. Então, esse processo geral da vida social, política e espiritual tem, em última instância, uma base material, que são as relações materiais de produção. É a infraestrutura econômica da sociedade que condiciona esses elementos sociais, políticos e espirituais em geral, tá bom? Embora, repito, haja uma correspondência entre eles, digamos, uma retroalimentação. Repito, por exemplo, a educação, ela retroalimenta a base material, mas ela também corresponde à própria base material. Por quê? Porque ela faz parte da otimização, do incremento da base econômica da sociedade, certo? Isso é importante que fique claro, por exemplo, para nós que estudamos ciências humanas, que estudamos educação, que estudamos filosofia,
entre outras matérias, entre outras disciplinas, entre outras ciências, né? Para que nós possamos dar conta desse nosso cotidiano, inclusive profissional. Né? Inclusive profissional. Por que nós não damos conta desse nosso cotidiano, inclusive profissional? Porque nós estamos enredados desse nosso cotidiano. Né? Nós, para fazermos observações específicas, singulares, pertinentes, apropriadas ao cotidiano, nós temos que nos afastar do cotidiano. Olhar o objeto de fora, mas, portanto, como o que eu quero dizer, olhar de fora? Olhar de forma abstrata, mas fazer dessa abstração algo justificado. Como é que eu faço da abstração um algo justificado? Quando eu tomo as categorias, quando eu construo os conceitos, quando eu construo o meu cabedal conceitual, quando eu construo as minhas categorias, antes de mais nada, como modos do ser, como formas da realidade, e não como construções meramente ideais, ou construções em princípios pertencentes ao nível do intelecto. E aqui nós chegamos na expressão filosófica dessa elaboração do Marx. Quando ele diz, o autor diz, o Marx diz, cito, não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Pronto. Aqui Marx fez uma elaboração filosófica de toda essa construção científica até aqui do que é uma formação social. Concluindo que não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Okay? Bom, e continua. E agora o Marx entra em um momento que vai caracterizar todos os estudos econômicos de Marx na maturidade intelectual do autor. Qual é? Da necessidade de uma revolução. Repito, desde o início da minha fala, desde o início, talvez, desse curso de extensão, que eu venho apontando que, para Marx, há necessidade de uma revolução social radical para destruir a sociedade burguesa, destruir a sociedade civil, destruir a divisão social do trabalho, acabar com a divisão social do trabalho, expoliar os bens da burguesia, né? Tomar os meios de produção da burguesia e colocá-los a serviço dos interesses dos trabalhadores, que são os produtores diretos da sociedade. Emancipando os trabalhadores, se emancipará, pensa Marx, a própria sociedade. Então, a partir de agora, a partir de 1859, Marx deixa de falar em uma sociedade que oprime os indivíduos e passa a falar sempre em uma sociedade que explora os indivíduos. E, no nosso caso, explora a classe trabalhadora. Então, Marx chega aqui no momento da construção, vamos dizer, conclusiva da sua tese, de que a sociedade burguesa é uma sociedade de exploração. E aqui é o corolário, está dado desde 1859, nesse prefácio que nós estamos estudando, o corolário
inicial da sua teoria da exploração, que ele, por fim, vai concluir em O Capital, nos 3 livros do Capital. Bom, então volto a citar o Marx. Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes, ou o que nada mais é, do que a sua expressão jurídica, né? A sua expressão jurídica com as relações de propriedade, dentro das quais aquelas até então se tinham movido. Bom, antes de eu comentar essa parte, que é muito interessante, muito importante, que aqui o Marx já está entrando no momento da revolução e na necessidade da revolução social. Alguém quer fazer algum comentário? Maria da Guia Barreto. Quer comentar, Maria? Você levantou a mão? Ou... Professora, ela levantou a mão há um tempo, tá? É que de fato eu estava lendo aqui o texto na tela e não sabia. Primeiramente, antes da Maria falar, eu quero agradecer, né, a presença de vocês todos, tá bom? Tá bom? Isso é Calu, né? Essa mudança de pensamento não é uma mudança, isso é um processo, né, querido? Um processo do que o Marx chama de aproximação do objeto, Tony. É uma aproximação, Maria, do objeto Cadu, né? Calu. É uma aproximação. O Marx fala em sucessivas aproximações do objeto. Né? Então, vejamos a coisa mais de perto. É uma expressão que ele usa, gosta muito de usar. Agora, vejamos a coisa mais de perto. Né? A sociedade capitalista aparece como uma desmedida de mercadorias. Vejamos a coisa mais de perto. Vejamos o que é a mercadoria. Então, ele faz, isso se trata do método, faz uma análise da forma mercadoria. E depois retoma da análise a síntese, ou seja, volta com a mercadoria, que é a forma celular da economia política burguesa, e volta com essa forma celular para a totalidade das relações sociais de produção no capitalismo. Como é que ela se insere no capitalismo? Termina por dizer que a forma burguesa, a forma social burguesa tem a forma mercadoria, é a forma mercadoria. Ou seja, significa o quê? Que a mercadoria, né? Muito obrigado, que a mercadoria é ela quem determina o que é a sociedade burguesa, Maria da Guia. Ok? Eu gostaria que vocês falassem, não mandassem pergunta pelo chat, porque para mim fica ruim, certo? Não sei que o Diogo faça as perguntas para mim, lendo o chat, faça as perguntas. Agora eu vi que a Maria levantou a mão há algum tempo, segundo a Vitória, né? A Vitória disse que a Vitória, que é minha aluna, a Vitória Lawane, que é, inclusive, agradeço muito a presença da garota, da Vitória, minha aluna, muito obrigado, Vitória, e a Vitória, já quero dizer que ela é parte integrante como membro voluntário do projeto, né? E o que nos faz muito feliz ter essa jovem interessada nesses estudos. E o Tony Neto, meu querido Tony, também muito participativo, também parece que quer expressar a sua opinião. Por favor, Tony. Boa tarde. Seu microfone, Tony. Seu microfone está fechado, não, Tony? Eu não estou ouvindo, Tony.
Infelizmente eu não estou ouvindo. Agora está Não sei. normal? Ok, vou baixar um pouco o volume aqui. Um minuto, Tony. Só baixar um pouco. Pô, não, Tony, pode falar. Eu gostaria de fazer um destaque aqui a partir da minha área de pesquisa, que é a pedagogia, que é o seguinte, é muito importante a gente ter em mente, principalmente os que aqui vão, de alguma maneira, se direcionar para a área de docência, sobre essa questão da relação entre a educação e a base material da sociedade. De fato, ela é determinada e, em certa medida, corrobora as relações de produção. Isso foi destacado por pensadores como Bourdieu, Passeron, Althusser e Baudelaire-Stablet. Entretanto, nós, que atuamos na área da educação, temos que fazer o mesmo percurso feito pelo Marx e tentar entender que está na base, por sua vez, da educação, que é a escola pública. Então, nós fazemos um percurso de volta. E lá na escola pública nós vamos ter uma certa base material, que são os professores, os alunos, o currículo, a didática. E, nesse sentido, nós diferenciamos a escola pública da educação em geral, justamente porque na base material da escola pública existem contradições. E a partir dessas contradições é que nós vamos pensar uma pedagogia contra-hegemônica. Então, muitas vezes, né, o pessoal da pedagogia confunde isso que Marx diz sobre a educação, que de fato ela tem corroborado as máximas de funcionamento da sociedade burguesa, com o que acontece na concretude, na realidade da escola pública. São essas contradições. Então, eu só queria fazer esse destaque, porque pode entender, a gente que lida com educação pode entender que não há remédio. A escola está lá só para reproduzir. E o que está lá só para reproduzir é a educação como resultado das forças produtivas. Está lá só para reproduzir. Mas, na realidade da escola pública, nós temos essas contradições que emanam do aspecto concreto da escola, da vida das pessoas envolvidas. Era isso só que eu queria explicar. Obrigado, professor. Olha, Tony, foi excelente a tua intervenção, exatamente isso, estava faltando aqui na minha fala, né? Levantar, a gente vai falando, não é, queridos e queridas, e muitas coisas a gente não consegue tratar, é natural. Então, achei excelente essa intervenção do Tony, né? Faltava essa observação, né? Aqui quando eu sugeri, né? E reafirmo que há uma implicação direta da educação na base material, embora ela também esteja, como eu disse, né, em nível de superestrutura jurídica política, né, até porque o Estado é quem dá as diretrizes dos sistemas educacionais dos países, né? E aí, se nós não observarmos isso, né? Não observarmos, inclusive, isso que o Tony levanta, nós corremos o risco de cairmos em determinismos, né? Em determinismos econômicos, coisa que isso há muito nós já nos afastamos, né? Quando nós estudamos o Marx. Então, é natural, né? Então é óbvio, é claro, é evidente, é patente que há contradições na educação, né? Assim,
Se não fosse assim, nós seríamos autômatos. Nós seríamos sujeitos autômatos. Né? A educação construiria robôs. Não é o caso. Né? Dada a nossa própria condição material, condições de classe, aparecem esses conflitos dentro da educação. Né? E há sugestões, né, na educação de solucionar esse problema. Né? Uma das sugestões, uma delas, por exemplo, está em Gramsci, como lembra o Tônio, né? A proposta do Gramsci é que os professores corroborem na construção de uma cultura contra-hegemônica dentro da sala de aula, dentro do seu campo de trabalho, né? No chão da sala de aula, vamos dizer assim. Né? E isso porque o Gramsci pensa na possibilidade de um tipo de intelectual que ele chama de intelectual orgânico, né? Um intelectual que constrói uma consciência que interessa à própria classe. Assim como tem um intelectual orgânico da classe dominante, que constrói uma consciência que interessa à classe dominante, há a possibilidade, dada as contradições mesmas das formas de consciência que se estabelecem dentro da sociedade de classe, que se construa uma consciência contra-hegemônica. E para Gramsci, o filósofo italiano do século passado, Antonio Gramsci, para Gramsci, os professores teriam, enquanto intelectuais orgânicos das classes trabalhadoras, um papel fundamental na construção de uma consciência contra-hegemônica, oportunizando aos seus estudantes, né, aos seus educandos, que eles venham agora a defender os seus próprios interesses, que estão manifestados, esses interesses, dentro das contradições que a escola mesma impõe, estabelece, certo? A escola mesma estabelece, né? No sentido de que uma sociedade de classes. Então, ao se ter acesso ao conhecimento universal, né, nós vamos ter a possibilidade de perceber que o conhecimento não é neutro, não há uma neutralidade na construção do saber, não há uma neutralidade na construção do conhecimento. O conhecimento é sempre construído, como diz o Habermas, a partir de um interesse, um determinado interesse. E no nosso caso aqui, interesse de classe. Né? Bom, além disso, né, e apresentando o ensejo, e aproveitando o ensejo da belíssima intervenção do Tônio, eu tenho uma tese, inclusive defendi isso em doutorado, né, que um doutoramento, que a escola, ela dá uma base mínima de nós termos acesso, né? Porque nós podemos conhecer matemática, conhecer português, conhecer literatura, né? Então ela dá uma base mínima para nós termos acesso à teoria marxiana, porque se nós não soubermos basicamente matemática, se nós não soubermos basicamente português, se nós não soubermos basicamente literatura, nós não vamos dar conta dessa teoria tão rigorosa, tão imbricada, tão intrincada, quanto é ou como é a teoria marxiana. Então, a teoria marxiana é a munição intelectual
a munição teórica da intervenção prática revolucionária. Se nós não tivermos essa munição teórica, nós não faremos revolução, nós não faremos prática revolucionária, porque nós não teremos como que abordar e intervir eficazmente, efetivamente na sociedade, certo? Pois era esse meu comentário. Agora, Alex, Sim, Ana, sim, Sandra, sim. Então, a gente fica pensando também o seguinte, na superestrutura, todos os, aí como o Luiz Albuquerque pode dizer, né, os aparelhos ideológicos do Estado, né, a escola é um deles, há também uma interação dessas dimensões todas entre as pessoas. Não é só na escola que se faz os processos educativos, né? A escola tem a função social de fazer um certo processo educativo, pedagógico, mas os sujeitos estão imersos, né? Em todos os campos e espaços, e eles produzem também saberes e educação. Interessante também observar, de acordo com o que o Tony colocou, que há uma interação social aí entre os saberes e as práticas educativas. E que a escola é um espaço de potência, embora ela é só mais um espaço, acho que a gente não pode perder de vista essa questão da dinâmica das relações entre o que compõe a superestrutura. De fato, a gente separa conceitualmente para estudar, mas que as dinâmicas estão ali postas, né? As relações sociais. E isso, muitas vezes, faz muita diferença. Veja bem como fez diferença aquele movimento dos estudantes secundaristas, lá nos anos 2015, 16, e como isso mexe e é feito dentro da escola. Embora não seja a escola que seja o fator determinador desse movimento estudantil daquela época, esse, no caso aí de posição contrária à reforma do ensino médio, etc. Eu só queria, assim, lembrar que a gente também tem que ter uma consciência, professor, interessante o que você falou, os conceitos e a teoria é uma maneira de olhar uma realidade que está em constante processo dinâmico de interação, e nesse movimento contraditório. Então, isso é um movimento que é complicado de olhar, né? Eu acho que o Marcos Rosa tem isso, né? Olhar para essa dinâmica não é fácil, porque ela é dinâmica e ela é misturada. Mas está sendo maravilhoso, professor. Obrigada. Obrigado você, querida. Obrigado, Sandra, pela intervenção belíssima. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Você tem toda a razão. Toda a razão. Sandra, se eu não me engano, é a 4ª tese sobre Feuerbach. Se eu não me engano, quando o Marx diz, o educador também precisa ser educado. Né? Ora, quando o Marx faz essa elaboração, isso quer significar que a transformação ou a educação é primeiramente uma autotransformação ou uma autoeducação. E antes da escola, isso está no cotidiano, isso está no dia a dia, isso está nas relações sociais que nós estabelecemos nesse mundo contraditório de classes sociais, de antagonismos e de luta de classes sociais. Então, é na luta social, na luta de classes, que os indivíduos terminam por, de fato, se educar. E essa educação é uma autoeducação no sentido de uma autotransformação. Uma autotransformação. É claro que é necessário estar municiado pela teoria. Está municiado pela teoria. E a escola aí, ela, a meu ver, possibilita, dadas as próprias contradições, novamente, que se estabelecem dentro da própria escola, ela possibilita o acesso à munição teórica que ela mesma, agora a classe trabalhadora, vai usando a escola para poder fazer frente
às classes que eles são opostas, ou seja, as classes dominantes, né? Para sugerir a possibilidade de que a classe trabalhadora saia da sua condição de classe subalterna, né? Acho interessantíssimo essa sua observação e acho que a gente encontra essa elaboração, repito, se eu não me engano, na tese 4 sobre Feuerbach. O educador também precisa ser educado, algo do tipo. Pois não, Marcelo Rocha, né? Pois não. Isso, professor Marcelo. Quero trazer aqui, professor, uma contribuição, a partir da análise apresentada pelo professor, trazer para a prática, para a atualidade, né? A partir das condições materiais de produção, as relações econômicas, elas são estruturalmente mediadas, né? Edificando a superestrutura que é determinante para as relações sociais, para as instituições. Eu quero trazer isso para o Brasil, sabe, professor, para a realidade. Esses grupos detentores de poder político e econômico que reproduzem essas formas autoritárias no nosso cotidiano, nas relações institucionais e nas relações sociais também, no âmbito da sociedade, elas se concretizam na forma de violações de direitos, né? O que eu quero dizer é que essas práticas, elas são historicamente legitimadas no Brasil, né? E elas são indissociáveis das condições desiguais de renda, de classe social, de raça, de gênero, né? E a sociedade brasileira não só naturaliza, como legitima essas formas de violência, né? De reprodução do autoritarismo, e como que isso dá de forma estrutural, a partir de uma estrutura econômica, né, da base material, e como que isso é reproduzido superestruturalmente. Agora, por exemplo, um exemplo clássico disso é a matança policial pelas PMs nos estados, né, que é historicamente naturalizada e agora tem sido também legitimada por grande parte da sociedade, né? É isso, professor. Excelente sua contribuição, amei. Quer dizer, nós estamos muito bem compartilhando aqui, de forma em alto nível, essas elaborações, né? São fundamentais. São fundamentais, né? Eu acabei de ver aqui que eu estava falando da terceira tese sobre Feuerbach, não da quarta, certo? Mas, Marcelo, é fundamental, viu? Concordo demais contigo, esse conservadorismo, né, que há no Brasil, esse autoritarismo histórico que há no Brasil, ele tem toda uma situação, vamos dizer, um processo estrutural, né, que vem desde a colonização. E agora na neocolonização e no momento atual o neoliberalismo, né, que impera não só no Brasil, mas em todo o mundo, tá bom? Meu querido Marcelo, muito bem, muito obrigado, tá? Concordo demais contigo, tá bom? A Maria Vitória também gostaria, né, Maria Vitória, de fazer uma observação, não é isso, Maria? Pois não, querida. É isso mesmo, professor. Pegando aquele eixo de Karl Marx e a educação, eu gostaria de saber como a intervenção e a introdução de Marx ajudaria as mentes em formação nesse ensino base. A ideia do Marx para uma educação emancipatória, é a ideia para uma educação em uma sociedade futura, uma sociedade socialista, né? Muito embora ele apane essa ideia de Robert Owen, né? O Robert Owen é um inglês, um industrial, que é considerado, né, depois das análises de Marx, até pelo próprio Marx e desde o próprio Marx, como um socialista utópico, né? Mas a ideia de se ter uma educação integrada ao processo produtivo, né? Primeiramente.
aqui um pouco anacronicamente, né, seria chamar uma educação para o trabalho, um pouco anacronicamente, mas é integrar a educação ao processo produtivo, de modo que o educando se insere, né, já desde os primeiros movimentos da escola, no processo de produção material da sociedade. Tá? Tem uma educação nesse sentido no processo produtivo. Há a necessidade de nesse corpus, vamos dizer, curricular da escola, né? Não só uma educação para o trabalho, uma formação para o trabalho, uma formação aí, eu diria, tornando a coisa mais contemporânea, como eu vou repetir, uma educação no sistema ou dentro do sistema produtivo da sociedade, né? Aí é claro que o processo educativo acompanharia, ou deveria, ou deve acompanhar. Isso, repito, em uma sociedade futura, não é aqui, porque aqui não há essa condição, aqui que eu digo no capital, né? A educação é a educação para o capital, embora, ou seja, a pedagogia é uma pedagogia para o capital, embora, como já foi aqui destacado, haja contradições na educação, contradições que levam a levantar a possibilidade de uma crítica da própria educação, tá? Mas a educação é uma educação que reproduz a violência do capital. Contudo, o Marx aponta, e aí eu repito, reivindico novamente a possibilidade, a partir de Marx, de uma educação que acompanhe o sistema produtivo, né? O desenvolvimento tecnológico, então seria uma educação tecnológica, né? Por assim dizer, uma educação que aborde a intelectualidade, a formação intelectual, né? Não só tecnológica, mas também intelectual, no sentido da compreensão da tradição do conhecimento que é construído historicamente na sociedade, né? Do conhecimento universal que é construído na sociedade, da poesia, da literatura, das artes, das ciências, né? E uma educação física, né? Uma educação corporal, uma educação para a saúde, uma educação em que o indivíduo, assim, se veja como um indivíduo da sua completude e esteja inserido dentro da sociedade, né? Mas essa sugestão marxiana, que se encontra, por exemplo, em O Capital, se encontra também nos discursos para os delegados de um congresso dos trabalhadores, se encontra também na crítica ao programa de Gotha, né? Essas observações do Marx aqui sobre a educação, elas ainda são bastante incipientes, é natural, né? E há outros autores que complementariam essas abordagens, né? E eu sugeriria, por exemplo, uma educação emancipatória como pensa o Steven Mesaros, né? O Mesaros, como a gente sabe, tem um livreto, um opúsculo, né? Que acompanha um dos seus livros mais importantes, né? Que é A Teoria da Alienação em Marx, e o livreto a que eu me refiro, do Mesaros, eu indico, né? Educação para Além do Capital, né? É um opúsculo, tá certo, minha querida Vitória? Seria essa a minha observação a partir da sua abordagem. Ok, Vitória? Certo, professor, muito obrigada. Bom, meus queridos e minhas queridas, eu vou me despedindo por hoje, né? Eu acho que
para não ficar cansativo, o pessoal já está também tendo seus compromissos. Eu tenho meus alunos que saem para ir às aulas à noite, vêm de outras cidades. Então, quero agradecer demais a presença de vocês todos, né, e todas. Reiterar o convite de nos vermos daqui mais uns 15 dias, na próxima aula desse curso de extensão, que está sendo para mim excelente, muito proveitoso, né, muito satisfatório. Pessoas estetas, né? Pessoas que querem um mundo melhor, que querem produzir a própria história, que querem intervir, né, efetivamente, de forma personalizada na história, não serem passivos, né, diante do processo histórico. Estou muito feliz em compartilhar essas tardes, ou estas tardes, que eu venho compartilhando com vocês. Meu muito obrigado, meu muitíssimo obrigado, e até a próxima aula. Qualquer coisa, qualquer comunicado, mandem pelo WhatsApp, mandem no grupo, e eu respondo, e também qualquer comunicado que eu tiver, eu faço através do grupo. Então, muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde, um grande beijo a todos e a todas. Tchau, tchau, hein? Tchau, tchau. Valeu, professor. Pessoal, rapidamente gostaria de lembrar que o nosso link da frequência ainda vai ficar aberto aí por mais 5 minutos, tá bom? Né, para deixar aqui a sala aberta, não se esqueçam de assinar. E que, na verdade, na próxima semana nós teremos um encontro, não com o professor Bosco, mas com a professora Emanuela, né? A gente vai tirar aí esse intervalo que a gente tinha. A professora Emanuela, então, no dia 9, dará uma aula. E mais informações vão ser repassadas mais à frente, como o tema, o horário, tá certo? Mas provavelmente também será online, será aqui pelo Meet. Então, é só isso também. Vou junto com o professor Bosco, né? Uma ótima aula, foi uma explicação, assim, bem importante, né, professor? Então, agradeço a presença de todos e até a próxima semana. Muito obrigado, meu querido. Vai puxar o link da próxima aula, do dia 9? Não, ainda não, dá para puxar o link não, mas mais tarde a gente vai... É porque a gente tem que resolver ainda com a professora Emanuela como será, sabe? Então, a gente terá as informações mais para frente. Valeu. Tá bom, então. Boa tarde para todo mundo aí. Boa aula. Muito obrigado. Boa aula. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.